Boa tarde, meus meninos e minhas meninas do sexto ano. Tudo bem? Tudo tranquilo? E como de costume, nas nossas primeiras aulas, nós vamos invocar a proteção de Nossa Senhora e pedir a Nossa Senhora que nos ilumine e pedir ao seu Filho Jesus que guie nossos passos, que ilumine o nosso caminho, que nós sejamos pessoas mais conscientes aqui no nosso papel de cidadão, que nós estejamos esse período em casa, mas que a gente saiba que esse período é um período curto, que vai passar, certo? E que é uma ação necessária da gente ficar em casa, a gente se cuidar, a gente se proteger e proteger aquelas pessoas também que a gente ama, certo? Vamos pedir a Nossa Senhora discernimento, sabedoria e principalmente saúde nessa época de pandemia. Iniciamos com a consagração a Nossa Senhora. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço toda a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro nesta tarde os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, e inteiramente todo o meu ser, porque assim sou vossa, ó incomparável Mãe. Guardai-me e defendei-me, como filho e propriedade vossa. Amém. E vamos chamar também aquele que nos deu a vida de Pai. Vamos invocar também a sua proteção e pedir a Deus e nosso Senhor Jesus Cristo que nos ilumine todos os nossos passos. E que junto com a nossa mãezinha do céu, que também é a mãe de Jesus, esteja sempre olhando por nós e por nossas famílias. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Nós estivemos aqui, sempre vamos estar, em nome daquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Pessoal, então, na nossa aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao nosso assunto de redação, que é a carta pessoal. Nós iniciamos na aula passada uma explicação de o que é uma carta pessoal. Nós vimos também que a carta pessoal antigamente ela era bem mais usada do que nos dias de hoje, né? Hoje, com o advento da internet, né, a comunicação ela se tornou de uma maneira mais, ela se tornou uma maneira mais rápida, né, mais instantânea, com tantas ferramentas virtuais que a gente tem no nosso meio. Então, a carta pessoal, em algumas situações, ela foi rapidamente substituída pelo e-mail, né? E por outras tantas ferramentas virtuais que a gente tem no nosso meio, como o WhatsApp, como o Instagram, né? E tantas outras ferramentas sociais e virtuais que a gente tem no nosso meio, que vieram facilitar ainda mais a nossa comunicação, levando a mensagem de uma maneira mais instantânea, de uma maneira mais rápida ao nosso destinatário. Só que a gente precisa ver também, pessoal, que a internet, né, por mais que ela seja uma ferramenta hoje que está abrangendo grande parte da população, mas ainda existem pessoas que não conseguiram, né, por meio, por condições socioeconômicas, né, não conseguiram ter um acesso ainda aos meios virtuais. E essas pessoas, a gente pensa que não existe, mas existe muito, viu, gente? Gente que ainda não tem acesso à internet. Então, mas essas pessoas, para essas pessoas, a comunicação tradicional através da carta, certo? Ainda é muito usada. Por mais que a gente ache que a carta é algo ultrapassado, né? Mas para algumas pessoas não é, certo?
é ainda muito usada nos dias de hoje para quem não tem acesso, né? Para quem não tem acesso ao meio virtual, à internet, né? A carta pessoal. Então, eu trouxe para vocês algumas observações, né? Sobre algumas características da carta pessoal, que são, sobretudo, né, um gênero discursivo muito antigo e, ao mesmo tempo, ainda muito usado na sociedade contemporânea. Cumprindo a função básica de conectar pessoas distantes, a carta virtualizou-se, transformando-se em e-mail ou em outras tantas formas de comunicação instantânea, continuando a ser um dos gêneros mais fundamentais da humanidade. Por quê que é um gênero fundamental, pessoal? Foi com base na carta pessoal, que tantos outros gêneros digitais foram criados. A carta pessoal, sendo uma forma de comunicação entre o remetente e o destinatário, ela influenciou também a criação do e-mail, né? Que é uma comunicação virtual. Porque o e-mail tem também a finalidade, tem o remetente, tem o destinatário, tem a mensagem. Ou seja, tem como base esse tipo de texto original, que é a carta pessoal, que é aquela carta que a gente mandava pelo correio, colocava dentro de um envelope, colocava o endereço, o destinatário e mandava pelo correio, né? Então, a carta pessoal, ela é um gênero fundamental da humanidade por isso. Porque foi através desse gênero da carta pessoal que tiveram origem vários e vários outros gêneros, né? Que mantêm a comunicação entre remetentes e destinatários, ou seja, pessoas que estão distantes. As características da carta pessoal, as principais características. Além da estrutura básica de todas as epístolas, que eu já expliquei para vocês que epístola é o outro nome dado à carta, né? A gente praticamente não conhece. Também tem algumas características particulares, dentre elas vale destacar marcas de pessoalidade da linguagem. Marcas de pessoalidade da linguagem. Quando conversamos com amigos ou pessoas íntimas, costumamos usar uma linguagem descontraída, leve, né? Confidencial, intimista. Isso ocorre porque nossa língua reflete o grau de envolvimento que possuímos com nossos interlocutores. Ou seja, vocês sabem que tem a presença na nossa língua da linguagem formal e da linguagem informal. A linguagem informal eu vou utilizar ela em textos mais formais, que exigem um pouco mais de cerimônia, né? E a linguagem informal é uma linguagem mais descontraída, que eu vou utilizar com pessoas mais próximas, com amigos, com familiares. Então, essa linguagem informal, ela tem algumas marcas de pessoalidade, ou seja, eu vou escrever a minha maneira de ser. Eu não vou me preocupar com a formalidade das palavras. E a carta pessoal tem muito isso. Visto que eu estou escrevendo para pessoas mais íntimas do meu ciclo de amizade, mais próximo, né? Então eu vou utilizar essa linguagem mais descontraída, mais confidencial, mais informal. Nesse sentido, há expressões que só usamos com amigos ou assuntos que só discutimos com quem confiamos. Esse nível de linguagem com alguma intimidade é comum em certas cartas pessoais. É claro, pessoal, que isso vai depender muito, né, do nível de intimidade que exista entre o remetente e o destinatário, certo? Se eu vou escrever uma carta para o diretor da minha escola, se eu vou escrever uma carta para o coordenador, para um professor, eu tenho que ter um cuidado maior com a minha linguagem. Eu tenho que utilizar palavras mais formais. Mas se eu estou mandando uma carta, enviando uma carta para um colega, para um familiar, certo? Para um amigo, então eu posso me utilizar da informalidade, eu posso me utilizar das gírias, das palavras abreviadas, certo? De provérbios. Por quê? Porque eu estou tratando com pessoas do meu ciclo de amizade, do meu mesmo nível de
linguagem. Por isso que eu não preciso me preocupar com as palavras mais bonitas, formais, visto que eu estou escrevendo para alguém que eu tenho uma certa intimidade. A interlocução direta, né? O que é a interlocução direta? Falar diretamente com o leitor da carta por meio de verbos na segunda pessoa do discurso é algo comum nas cartas pessoais. Quais são a segunda pessoa do discurso? Tu, vós, você, vocês, não é isso? Então, como eu tenho essa intimidade com o meu destinatário, então eu vou utilizar nessa linguagem mais simples, né? Eu vou falar de mim diretamente para ele, né? Onde eu vou utilizar essa interlocução direta, eu vou falar diretamente para o meu destinatário. Discussão de temas pessoais. Uma carta pessoal normalmente é escrita para tratar de assuntos que circulam em redes restritas de intimidade. Por isso, assuntos íntimos e pessoais são muito presentes nesse texto. Ou seja, nós vamos ver também, né, daqui a uns dias, que existe outro tipo de carta, que é a carta comercial, certo? A carta comercial ela é escrita entre empresas, entre órgãos. E a diferença dessa carta comercial para a carta pessoal é justamente essa. É o nível de linguagem que eu vou utilizar, visto que eu não tenho uma intimidade com aquela pessoa. Eu vou escrever com uma linguagem mais informal na carta pessoal, porque eu tenho um nível de intimidade maior com o meu destinatário. Então, uma carta pessoal normalmente é escrita para tratar de assuntos que circulam em redes restritas de intimidade. Por isso, assuntos íntimos e pessoais são muito presentes nesse texto. Assuntos íntimos e pessoais são muito presentes nesse texto. O preenchimento do envelope, certo? O preenchimento do envelope. Desculpa. O preenchimento do envelope, ele existe dois lados, né? A frente, que é o lado sem aba, onde tem o destinatário, nome completo, e atrás, que é o lado com aba, onde eu vou colocar o remetente, o nome do remetente, a rua, a cidade, ok? Então, esse aqui é o envelope que a gente vai mandar pelo correio e tudo, certo? A estrutura. Apesar das diversas transformações que o gênero carta tem sofrido na atualidade, tradicionalmente sua estrutura possui alguns elementos relativamente fixos, o local e a data, geralmente compõem as partes iniciais, se encontrado posicionados à esquerda da folha. O vocativo, como se trata de uma comunicação relacionada a um assunto livre, poderá haver o emprego de alguns termos coloquiais, até mesmo gírias, ou que denotem uma intimidade maior entre os interlocutores, tais como querida amiga, brother, caríssimo companheiro, etc. O vocativo pode ser seguido de 2 pontos, vírgula, ou não conter nenhum sinal de pontuação. Corpo do texto. Trata-se do discurso propriamente dito, sendo desenvolvido de acordo com a finalidade a qual o remetente se propõe. A despedida e a assinatura, como dito anteriormente, dependendo do grau de intimidade estabelecido pela convivência, a despedida tende a variar, podendo ser formal ou mais cortês, com vista a retratar uma certa afetividade. Quanto à assinatura, constará apenas o nome do remetente, sem atribuição ao sobrenome. Algo bem simples, sem resquício de formalidade. Outro aspecto elementar da referida modalidade está no fato de que ela é enviada pelo correio. Para tanto, precisa-se de todos os dados necessários a fazer com que a comunicação seja realmente efetivada, ou seja, na frente do envelope deverá conter os dados do destinatário, nome, endereço completo e CEP. No verso, deverão constar os dados referentes ao remetente, seguidos também de todos os elementos citados. Ok? Então, pessoal, agora peguem o livro de redação de vocês, enquanto eu vou abrir no livro aqui de vocês, tá? Peguem o livro de redação de vocês, enquanto eu vou abrindo o livro de vocês.
ok? Pronto, pessoal, abram o livro na página 99. Página 99. Vamos lá? Página 99. Página 99. Explorando a carta pessoal. Explorando a carta pessoal. Explorando a carta pessoal. Pegaram? Vamos fazer a correção da primeira questão. Em uma carta, é necessário deixar claro quem a está enviando e quem a recebe. Veja como esses elementos são classificados. Quem envia a carta é chamado de remetente. E quem recebe é chamado de destinatário, certo? Remetente é quem remete, quem envia, quem manda, certo? E quem recebe a carta é o destinatário. Para quem? Para quem eu estou enviando? Para quem eu estou remetendo? A quem a carta se destina? Então, na carta lida, quem é o remetente e quem é o destinatário? Na carta que a gente leu aqui, pessoal, da página 97. Página 97, voltem só um pouquinho aí pra gente fazer a correção. Página 97. Página 97. Quem é o remetente? Pessoal, lá embaixo tem assim, Miguel, Curitiba, 17 de maio de 2017. Então, o remetente é geralmente a pessoa que vai assinar a carta, certo? Ele tá mandando a carta, aí ele escreve o corpo da carta todinho, faz a despedida e logo após ele assina. Então, quem está assinando a carta é o remetente. Então, nesse caso aqui, quem está enviando a carta é o Miguel. Miguel. E quem é o destinatário? Quando ele diz lá em cima, olha. E aí, Arthur, beleza? Então, o destinatário é o Arthur. O remetente é o Miguel. Remetente é o Miguel. E o destinatário é o Arthur. 2. Identifique no texto a data e o local em que a carta foi escrita. Geralmente, essa informação, ela vem no cabeçalho. Só que o autor aqui do texto, pessoal, ele colocou de uma forma diferente, né? E colocou lá embaixo, lá perto da assinatura, lá perto do onde tem o nome do Miguel. Então, identifique no texto a data e o local em que a carta foi escrita. Então, a data foi em 17 de maio de 2017. 17 de maio de 2017. O local, Curitiba. Curitiba. Ou então vocês podem colocar na cidade de Curitiba, como queiram. Ou em Curitiba, ou na cidade de Curitiba, tá? A pergunta da segunda. Qual é a importância dessas informações em uma carta? Qual é a importância dessas informações em uma carta? Contextualizar a carta. Contextualizar a carta, revelando para o destinatário onde e quando ela foi escrita. Contextualizar a carta. Contextualizar a carta, vírgula, revelando para o destinatário onde e quando ela foi escrita.
revelando para o destinatário onde e quando ela foi escrita. Onde e quando ela foi escrita. Terceira questão. Em uma carta, é comum serem apresentadas ainda uma saudação e uma assinatura. Uma saudação e uma assinatura. Vejam que consiste cada um desses elementos. A saudação é uma frase inicial que indica para quem o remetente envia a carta. É uma frase inicial que indica para quem o remetente envia a carta. E a assinatura é o registro escrito do nome, é o apelido ou a abreviação do nome, de quem a enviou. De quem a enviou, geralmente, é a última informação apresentada em uma carta. Geralmente, a última apresentada que a gente chama de a assinatura do remetente. Indique na carta lida cada uma dessas partes. Lá, se a gente for voltar a carta, pessoal, vamos dar uma voltadinha lá. Pronto. Se a gente voltar aqui, qual é a saudação? Saudação é algo que vem abaixo do cabeçalho. Como não tem cabeçalho aqui, vem direto para a saudação, né? Então, e aí, Arthur? Beleza? E aí, Arthur? Beleza? Então, aqui é a saudação. E a assinatura? Lá vem o nome do Miguel. Miguel, tá? Vamos à página 100. Página 100. O objetivo de uma carta é apresentado no corpo da carta, ou seja, no texto com a mensagem propriamente dita. O objetivo de uma carta é apresentado no corpo da carta, ou seja, no texto com a mensagem propriamente dita. Ah, o que despertou o interesse de Miguel em enviar uma carta a Arthur? O que despertou o interesse de Miguel em enviar uma carta a Arthur? O que despertou o interesse de Miguel em enviar uma carta a Arthur? Miguel queria saber a resposta, gente. Miguel queria saber como estava a vida do amigo em outra cidade. Miguel queria saber como estava a vida do amigo em outra cidade e contar as novidades do seu dia a dia. E contar as novidades do seu dia a dia, vírgula, principalmente a respeito do time de futebol de que o Arthur também fazia parte. A respeito do time de futebol que o Arthur também fazia parte. A respeito do time de futebol que o Arthur também fazia parte. Letra B. Que sentimentos Miguel demonstrou ao longo da carta? Que sentimento Miguel demonstrou ao longo da carta? Curiosidade com relação à nova vida do amigo. Curiosidade com relação à nova vida do amigo, vírgula, desânimo pelo time de futebol do qual o amigo fazia parte e empolgação com a festa junina do colégio.
curiosidade com relação à nova vida do amigo, vírgula, desânimo pelo time de futebol do qual o amigo fazia parte e a empolgação com a festa junina do colégio. Veja outro exemplo de carta. Veja outro exemplo de carta. Então, aqui, Camaleão Veículos e Automotores, Avenida dos Autonomistas, 123, Osasco, São Paulo. Aqui é o remetente, é quem está enviando a carta. AC, gerente, né? Falei para vocês que existe a carta pessoal e existe também a carta comercial, certo? Nós estamos vendo aqui um modelo, um outro exemplo de carta, que é a carta comercial. Então, AC gerente é o destinatário. Destinatário. 13 de abril de 2008. Data. Prezada senhora, saudação. Saudação. Abertura de conta poupança para universitários. Aqui é o assunto. Assunto. Gostaria de obter mais informações a respeito do plano CPPU, conforme anunciado na Gazeta das Finanças desta semana. Por gentileza, envie-me o formulário para o meu endereço comercial acima. Aqui é o quê? O corpo do texto. Observem, pessoal, que essa linguagem aqui já não é uma linguagem pessoal, já é uma linguagem mais comercial, portanto, mais formal. Então, cordialmente a despedida. Cordialmente a despedida, José Antunes, a assinatura. Certo? Na página 101, página 101. Compare a saudação e a despedida das duas cartas e verifique o que há de diferente entre elas. A saudação da carta de Miguel. A saudação da carta de Miguel mostra a proximidade, aqui, vocês irão colocar aqui, tá? Mostra a proximidade entre os amigos. Mostra a proximidade entre os amigos. E na carta de José Antunes? É mais cortês, evidenciando a formalidade da carta. É mais cortês, evidenciando ou mostrando, certo? A formalidade da carta. Por que a carta de Miguel, certo? Ela tem uma linguagem mais informal? Porque ela é uma linguagem que mostra a proximidade com os amigos. E na carta de José Antunes? Porque é uma carta de teor comercial. Na despedida da carta de Miguel, sugere um sentimento de afetividade em relação ao destinatário. A despedida da carta de Miguel sugere sentimento de afetividade em relação ao destinatário. E a despedida da carta de José Antunes mostra expressões respeitosas, em relação a uma pessoa que ocupa um cargo de responsabilidade em uma instituição. Ou seja, ela tem uma linguagem mais formal, porque é direcionada a uma pessoa que tem um cargo importante em uma determinada instituição, determinada empresa, certo? 7ª, leia a seguir os conceitos de registro formal e registro informal, que a gente já viu desde lá do primeiro bimestre, o que é o registro formal e o que é o registro informal. Então, o registro formal, adequado às situações comunicativas que exigem maior formalidade. Nesse registro, pressupõe-se um planejamento da escrita ou da fala,
empregando vocabulário mais próximo à norma padrão, ou seja, a norma culta da nossa língua, a forma correta de a gente escrever, certo? Com concordância, com o sujeito, com o predicado, tudo concordando direitinho. Registro informal, adequado a situações comunicativas mais descontraídas. Nesse registro, admite-se o uso de marcas de informalidade, como as gírias. Então, é utilizada quando esse registro informal? No nosso caso, na carta pessoal. E no registro formal, no caso da carta comercial, que nós lemos agora há pouco, certo? Que é o camaleão veículos automotores. Então, eu vou utilizar o registro formal para aquelas pessoas que têm um determinado nível de cerimônia a mais. E o registro informal eu vou utilizar para as pessoas que eu tenho uma proximidade maior, que eu tenho uma intimidade maior. No caso, os amigos, os colegas, né, as pessoas da família. Então, existe o registro formal e o registro informal. Repetindo, registro formal é adequado às situações comunicativas que exigem mais formalidade. Nesse registro, pressupõe-se o planejamento da escrita ou da fala, empregando o vocabulário mais próximo à norma padrão. O registro informal, adequado às situações comunicativas mais descontraídas. Nesse registro, admite-se o uso de marcas de informalidade, como as gírias, como as palavras abreviadas, como a gente aprendeu lá no primeiro bimestre, como internetês, que é a linguagem da internet, ok? Então, na letra A, qual desses registros é predominante na carta de Miguel? E na carta de José Antunes? Cite exemplos. Pessoal, só um tempinho que eu só vou pegar o carregador aqui do notebook, tá, gente? Senão nós vamos ficar sem energia. Só um minuto. Então, na sétima, leia a seguir os conceitos de registro formal e registro informal, nós já lemos, né? Letra A. Qual desses registros é predominante na carta de Miguel? E na carta de José Antunes? Cite exemplos. Então, nós sabemos que o registro formal é aquele registro utilizado, né, na comunicação entre amigos, familiares, colegas. E o registro formal ele é utilizado em cartas, no nosso caso, cartas comerciais, certo? Então, na carta de Miguel, predomina o registro informal. Vemos alguns exemplos. E aí, Arthur, beleza? Por aqui tá tudo beleza. Essa grana vai chegar na hora certa. Coisa bem maneira mesmo. Vê se não enrola para mandar notícias. Mas tá todo mundo animadão na foto. Um abração, cara. Então, nós percebemos que aqui, ó, a gente vê palavras abreviadas, né? A gente vê gírias, e aí, beleza? Né? A gente vê, né, várias características do registro informal, que é típico da comunicação entre amigos, entre familiares, entre colegas, né, utilizado na carta pessoal. Entendeu? Já na carta
de José Antunes, foi empregado o registro formal. Exemplos: gostaria de obter mais informações a respeito, conforme anunciado. Por gentileza, envie-me um formulário, cordialmente. Ou seja, são palavras muito praticadas pelos dominantes da língua, ou seja, registro formal. Por quê? Na segunda carta, né, é um tipo de registro que exige uma certa cerimônia. Por isso que é utilizada a norma culta da língua, a norma padrão formal da língua portuguesa, ok? Na letra B, o registro empregado em cada uma das cartas está de acordo com a situação comunicativa? Por quê? Vocês acham que lá na carta pessoal foi utilizado o registro informal, tá correto? Vocês acham que lá na carta comercial, lá na carta onde fala do camaleão, veículos automotores, sendo o registro formal, foi utilizada a linguagem correta nesse tipo de comunicação? Sim ou não? Sim ou não? Sim, gente, sim. A predominância do registro informal, a resposta é essa. A predominância do registro informal na carta de Miguel deve-se ao fato de ele ter uma relação de intimidade com Arthur e, ao mesmo tempo, tratar de assuntos do cotidiano, mais leves, mais descontraídos. A predominância, sim, a resposta é sim, né? O registro empregado em cada uma das cartas está de acordo com a situação comunicativa? Sim. Por quê? A predominância do registro informal na carta de Miguel deve-se ao fato de ele ter uma relação de intimidade com Arthur e, ao mesmo tempo, tratar de assuntos cotidianos mais leves e descontraídos. Já na carta de José Antunes, é apresentada uma solicitação de um serviço por uma pessoa a um profissional de banco. Nesse caso, como não há intimidade entre essas pessoas, a situação comunicativa é mais séria e exige formalidade. Assim, predomina o registro formal. Então, eu vou repetir a resposta, tá bom? O registro empregado em cada uma das cartas está de acordo com a situação comunicativa? Sim. Por quê? A predominância do registro informal na carta de Miguel deve-se ao fato de ele ter uma relação de intimidade com Arthur e, ao mesmo tempo, tratar de assuntos cotidianos mais descontraídos. Na carta de José Antunes, que é essa última que a gente leu, né? Carta comercial, é apresentada uma solicitação de um serviço por uma pessoa a um profissional de banco. Nesse caso, como não há intimidade entre essas pessoas, a situação comunicativa é mais séria e exige formalidade e predomina o registro formal. Lá na página 102, carta pessoal, olha aqui, gente, a diferença. Carta pessoal. O remetente e o destinatário possuem alguma relação de proximidade. Em geral, o emissor utiliza um registro predominantemente informal, coloquial, com o emprego de expressões próximas da oralidade, para tratar de assuntos pessoais. Já a carta comercial geralmente tem como principais interlocutores as instituições comerciais, por isso emprega um registro predominantemente formal. Na 8ª questão, nessa seção lemos dois tipos de cartas, a carta pessoal e a carta comercial. Identifique qual dessas classificações se refere à carta de Miguel e qual delas se refere à carta de José Antunes. Então, a carta de Miguel, pessoal, é a carta pessoal.
Carta pessoal, que trata de assuntos mais simples, utilizando registro informal, com expressões próximas da oralidade, assuntos pessoais, né? E a carta de José Antunes é carta comercial. Carta de José Antunes é uma carta comercial. Por quê? Porque tem como interlocutor algum comércio, né? Por isso que eles empregam o registro informal, porque é um registro mais sério, né? Não tem essa descontração, não tem a intimidade que tem a carta comercial. Pessoal, a nona questão, veja as situações comunicativas dispostas no quadro. Como você começaria uma carta em cada uma dessas situações? Olha, para os vereadores da cidade solicitando uma melhoria para o seu bairro. Para os vereadores da cidade solicitando uma melhoria para o seu bairro. A segunda aqui, segunda tarefa, atividade. Para um colega que mora distante, combinando uma programação para as férias escolares. Ambas, vocês iriam colocar o destinatário, a saudação e a introdução em ambas, ok? Lembrando, pessoal, que essa tarefa, certo? Vocês vão me mandar foto dela, da página 99 até a página 103. Vocês vão me mandar foto dessa tarefa, página 99 e 103. Então, essa questão aqui, que é a questão 9, certo? Como é uma questão mais, onde cada um vai fazer a seu modo mais pessoal, então vocês fazem essa tarefa e vão enviar para o meu WhatsApp, tá bom? Lá na página 103, resolva o diagrama e encontre os principais elementos de uma carta. Então, aquele que recebe a carta, onde é que está o 1? Aqui, ó. Quem recebe é o destinatário. Destinatário é o 1. Parte final da carta indicando quem escreveu o texto. Assinatura. Assinatura. 3. Mensagem propriamente dita. Olha, corpo do texto. Corpo do texto. 4. Aquele que envia a carta. 4. Remetente. Remetente. 5. Na horizontal agora, né? Como forma de tratamento usada para cumprimentar uma pessoa. Forma de tratamento usada para cumprimentar a pessoa. Saudação. Saudação. E 6. Maneira de encerrar a carta. Despedida. Despedida. Então, 1, despedida. 2, assinatura. 3, corpo do texto. 4, remetente. 5, saudação. E 6, despedida. Pessoal, agora nós vamos ver que não existe somente a carta pessoal e a carta comercial. Conheça a seguir outros exemplos de carta, além da carta pessoal e da carta comercial. A gente tem a carta ao leitor, carta de leitor, que é geralmente de opinião argumentativa, circula em jornais e revistas, já que o leitor a envia para manifestar seu ponto de vista sobre matérias que leu. A carta aberta é uma carta que se dirige publicamente a alguém através dos órgãos de imprensa. Carta circular, a que é endereçada simultaneamente a vários destinatários. Carta de apresentação, carta passada por autoridades ou particulares, apresentando alguém para concorrer a algum cargo ou função em alguma instituição. Diplomática, é a carta de um governo soberano a outro que apresenta um diplomata que o representará. E, por fim, a carta de recomendação,
é um documento, título, atestado ou autorização, passado por autoridades civis, militares e etc. Nós vamos fazer, eu quero que vocês acompanhem a leitura agora sobre de onde se originou as cartas, ou seja, a origem das cartas. Há indícios de que no Egito Antigo, por volta, acompanha a minha leitura, tá, gente? Por volta de 3150 a.C., os faraós já dispunham de mensageiros para entrega de documentos e decretos. Também no Império Romano, as mensagens seguiam por pessoas montadas a cavalo ou que iam a pé. A entrega poderia levar dias e até meses. Com o tempo, mais e mais pessoas aprenderam a ler e escrever e o número de cartas aumentou. Assim, era necessário ampliar o serviço de entrega e torná-lo mais rápido, o que foi possível com a criação das redes ferroviárias durante a Revolução Industrial no século XIX, dando início a um sistema postal, os Correios. Vejam como os Correios são antigos, né? No Brasil, as cartas vieram com os portugueses no século XVI, trazidas por embarcações. A primeira carta escrita em solo brasileiro, Carta a El Rei Dom Manuel, não é uma carta pessoal, mas sim um documento oficial, no qual o escrivão Pero Vaz de Caminha relata ao rei suas impressões da chegada ao Brasil. Quem não conhece na disciplina de história, né? A famosa carta de Pero Vaz de Caminha, quando ele pisou no solo brasileiro em 1500, que ele escreveu para o rei Dom Manuel todas as impressões que ele tinha sobre a nova terra, né? Em 1969 foi criada a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Correios, vinculada ao Ministério das Comunicações, sendo ainda hoje a principal responsável pelo sistema postal do país. O primeiro selo, aquele selo que é aquela partezinha, aquela figurinha que a gente cola na carta, surgiu em 1840 na Inglaterra, em uma época em que enviar cartas era caro e demorado. Esse selo ficou conhecido como Penny Black. Em 1843, surge o primeiro selo no Brasil, o Olho de Boi. Então, a carta, só sintetizando aqui o nosso assunto. A carta é uma mensagem manuscrita ou impressa, dirigida a um destinatário para comunicar-lhe algo. Nas cartas há sempre um remetente, aquele que envia, e um destinatário, aquele que recebe. Nesse gênero textual, há uma estrutura básica, local e data, indicando de onde e quando a carta foi escrita. Saudação, corpo da mensagem, despedida e assinatura. Então, só esquematizando o que a gente já viu na carta pessoal. O objetivo, comunicar algo a alguém por meio da escrita. Qual é o público-alvo? Público em geral. E as características, o local e a data, saudação, corpo do texto e a assinatura, certo? Então, pessoal, na aula de hoje nós vimos as características da carta pessoal, os seus usos, o seu histórico, e nós percebemos também que não existe só a carta pessoal. Existem vários outros tipos de carta. Para cada tipo de carta, exige um tipo de linguagem correspondente, dependendo das pessoas, dos interlocutores, ou seja, das pessoas que estão envolvidas no processo de comunicação. Pessoal, então a nossa aula de hoje foi só. Fiquem com Deus, que Deus proteja cada um de vocês e suas famílias. Tchau, tchau.